A comunicação é um dos fatores que levam muitos seres vivos ao sucesso evolutivo, desde plantas com seus métodos de comunicação química, até invertebrados que usam movimentos do corpo para indicar certos significados, como as abelhas. Não podemos esquecer, claro, de nós seres humanos que temos a comunicação entre espécies, dentro da espécie, como um componente fundamental da nossa sobrevivência como espécie e o funcionamento como sociedade, sendo esses métodos feitos de forma auditiva através da fala ou de forma visual, como as línguas de sinais, as expressões que produzimos através do nosso corpo, e a escrita e símbolos como cartas, e-mails ou mensagens ditas na internet no geral. Uma coisa é fato, o método de se comunicar humano é extremamente complexo, importante para nós como espécie, como indivíduos, e provavelmente construiu a longa estrada que nos trouxe até aqui onde estamos hoje em dia. E uma postagem que eu fiz na aba comunidade do canal, há uns dias atrás, enviaram essa pergunta: é provável que algum outro animal consiga criar uma linguagem tão complexa quanto a nossa, como as baleias, os golfinhos, por exemplo, e eu sinceramente preferi transformá-la em vídeo ao invés de responder no último Bill Responde, que era o objetivo, já que meio que eu estava querendo fazer um vídeo sobre comunicação há tempos. Inclusive eu fiz uns vídeos atrás envolvendo as plantas, se eu lembrar vou colocar no cartão aí no canto superior da tela. Acho bem relevante, antes de respondermos e desenvolvermos essa pergunta, falarmos um pouco sobre o nosso método de se comunicar entre indivíduos. O método de comunicação humana, especificamente a linguagem, é algo absurdamente complexo, observando bem. Ela se divide em duas formas de unidades em geral. Algo que poderíamos chamar de unidades menores, sem muito significado, que seriam sons, fonemas ou sinais, que podem ser letras ou símbolos, ou sílabas, que juntas formam uma unidade maior e mais complexa. E temos unidades maiores com significados, que aí já são palavras e frases que se formam juntando as unidades menores. Esse meio de organizar a linguagem, seguindo regras sintáticas e hierárquicas de palavras, torna a comunicação humana extremamente flexível, podendo formar de vários modos diferentes, meios criativos de expressar significados complexos e específicos, tanto para quem formou a frase, quanto para quem recepciona a mensagem. Fora que os sinais linguísticos humanos são em sua maioria arbitrários. Isso significa que não há uma relação totalmente fixa entre o som e uma palavra e o que ela representa. Por exemplo, a palavra árvore poderia ser substituída por qualquer outro som, desde que os falantes concordassem com seu significado. Algo que eu não posso deixar de falar também é que nas frases geralmente colocamos e interpretamos ideias dentro de ideias, o que muitas vezes aqui nesse vídeo chamaremos de recursividade. Como eu disse anteriormente, a comunicação é o principal fator que nos levou até onde estamos hoje. A capacidade de seres humanos entenderem e compartilharem objetivos comuns é uma das bases que ajudam em sustentar um sistema complexo de comunicação. Graças a isso, a sociedade humana conseguiu facilmente se juntar em grandes grupos organizados com um objetivo em comum, o que facilitou muito nossa sobrevivência. Diferente de diversos animais, o nosso método de comunicação muitas vezes não são passados por fatores genéticos. O nosso comunicar é algo mais cultural que o indivíduo aprende com outros indivíduos. Não que outros animais não possam fazer isso, mas não são todos. É muito mais um fator transmitido através da cultura, que muda muito dependendo da população humana, o que cria uma enorme diversidade linguística dentro da nossa própria espécie. Fora que o método humano é extremamente flexível, ou seja, basicamente nosso método de comunicação não se resume especificamente a uma forma. No caso da forma falada e ouvida, ela pode ocorrer por linguagem de sinais, por exemplo, que é uma linguagem. Ela pode acontecer também de forma escrita, como mensagens trocadas em um celular, ou se você gosta dos métodos tradicionais, o bom e velho e-mail ou cartas analógicas. Nós conseguimos enviar significados e compreendê-los de muitos modos diferentes, como seres que entendem simbolismo, que entendem símbolos. Sinceramente, se você me perguntasse qual um dos fatores principais para que o ser humano desenvolvesse muitos marcos históricos como o fogo, a agricultura e chegar até os dias de hoje do jeito como está, eu diria que é a complexibilidade na comunicação, um desses fatores. Como escreveu o filósofo Ludwig Wittgenstein, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. E bom, agora que falamos sobre linguagem humana, acho bem interessante falarmos sobre os métodos de linguagem em geral, que podem ser encontrados em animais tanto humanos quanto os não humanos. Alguns não vão ser encontrados em humanos, só avisando aqui também. Opa, mas desculpa interromper a sua experiência até aqui, porém eu tenho que agradecer muito a essas pessoas que se tornaram membros do canal e estão nos ajudando muito financeiramente. Se você tiver interesse de nos ajudar financeiramente, você pode doar para o nosso Live Pix, seja apenas doar, ou se você quer se tornar um membro e receber algumas vantagens em troca, tem sempre o Seja Membro, que também está na descrição do vídeo, na última parte. Também você pode ir do lado do botãozinho de se inscrever para
se tornar membro. Não se esqueça de engajar o vídeo também, dando um gostei, se inscrevendo também para poder ajudar no crescimento da nossa comunidade e comentando alguma coisa se você quiser. Enfim, é isso. Continue com o vídeo. Muito obrigado pela atenção até aqui. O primeiro é a comunicação vocal, que você pode encontrar em muitos tipos de animais diferentes, como aves, canoras, cetáceos e outros mamíferos como primatas. É um método até que comum em ambiente natural. Algumas espécies como aves, canoras, papagaios e cetáceos exibem um aprendizado vocal limitado, imitando sons do ambiente ou de outros membros da espécie. Algumas espécies também podem transmitir mensagens específicas, como os macacos, encontrados no continente africano, chamados de macacos vervete, que têm chamados distintos para predadores diferentes, como aéreos ou terrestres. A questão é que essas linguagens não apresentam recursividade ou sintaxe complexa, o que limita a quantidade de informações comunicadas. Outro tipo de comunicação é a gestual, que inclui movimentos corporais, posturas e gestos. É amplamente utilizada em primatas, apesar de ser encontrada em outros animais como aves, por exemplo. Em primatas, os gestos frequentemente mostram intencionalidade e são usados para chamar atenção ou solicitar algo. Os gestos podem mudar de significado dependendo do contexto social, ambiental ou do animal, como um passarinho macho dançando para uma fêmea chamando ela para o acasalamento. Além de que também muitos gestos são aprendidos socialmente e podem ser adaptados a novas situações. O terceiro método que vou citar aqui é um dos que eu acho mais fascinantes e é o método de comunicação química, geralmente encontrado em mamíferos como canídeos, mas presente principalmente em animais invertebrados como insetos sociais, sendo as formigas os melhores exemplos, tendo os feromônios, partículas químicas lançadas no ar, indicando rotas, alertas ou questões reprodutivas. Esse método é interessante porque ele consegue permanecer no ambiente sendo um sinal constante, até para quem não estava ainda naquele momento que foi liberado. O problema desse método é que ele depende muito do ambiente e da dispersão do composto. Um vento forte, por exemplo, poderia mudar totalmente o caminho desses compostos. A comunicação visual é bem utilizada por vertebrados como aves para reprodução ou insetos como lagartas para alertar algum predador que ela é um animal tóxico e provavelmente fará muito mal comer ela. A comunicação tátil é geralmente usada, por exemplo, as abelhas, que fazem suas dancinhas para indicar locais com alimentos e recursos para suas companheiras de ninho. O maior problema desse método é que ela exige proximidade e distância acabaria impossibilitando esse tipo de troca de informação. Bom, depois de explorarmos tantos métodos de comunicação, tanto nos humanos quanto nos animais não humanos, acho que dá para perceber o quão fascinante e diverso esse tema é. Cada espécie tem suas próprias formas de interagir com o mundo e com os outros, seja por sons, gestos, sinais químicos ou mesmo toque. E todas essas formas de comunicação têm algo em comum, são adaptadas para resolver os desafios que cada espécie enfrenta no seu ambiente. Mas como vimos, a linguagem humana continua sendo algo, podemos dizer, único, com uma complexibilidade que nos permitiu não apenas sobreviver, mas também construir civilizações, desenvolver tecnologias e criar conceitos que nós chamamos de cultura, e até mesmo refletir sobre nós mesmos, como estamos fazendo agora. E voltando à pergunta inicial, é provável que outro animal consiga criar uma linguagem tão complexa quanto a nossa? Bom, com base no que sabemos hoje, parece que isso não é possível. Mas como eu falei, pelo que sabemos hoje. As habilidades comunicativas de outros animais, por mais impressionantes que sejam, ainda não possuem características como recursividade e a sintaxe hierárquica que tornam a linguagem humana tão especial. E isso não diminui em nada o que os animais conseguem fazer, pelo contrário, só mostra o quão incrível a natureza é, criando sistemas de comunicação tão variados e eficientes, cada um perfeito para seu próprio propósito. A questão é que o ser humano, a humanidade que conhecemos como nossas culturas, foram geradas por conta da nossa capacidade comunicativa. E nós, como animais que temos a capacidade de desenvolver e entender símbolos, acabamos por ter tal complexibilidade. E se você tem interesse em se aprofundar mais nessa área da comunicação e cultura, eu recomendo os seguintes autores: Edgar Morin, Ivan Bistrina, Harry Prost e Norval Baitello Jr. No caso, aí você entraria numa área mais antropológica da questão, um pouco da área apenas biológica, mas ainda assim é interessante para você entender uma boa parte desse assunto. E bom, espero ter conseguido responder essa pergunta nesse vídeo. Se você gostou, dá aquele gostei para engajar o vídeo e comenta alguma coisa aí, por favor. Se inscreva também, pelo amor de Deus. E bom, é isso. Se você tiver interesse em outros vídeos no canal, pode acessar por esses cartões aqui.